início às nossas atividades doutrinárias desta noite. Hoje, 14 de agosto de 2019, e me detenho aqui em responder aos questionamentos que o nosso companheiro de jornada, Eric Tavares, do canal Espiritismo em Kardec, nos brindou. E ele manda 3 questionamentos e que eu acho muito interessante, em que ele pergunta quais são as principais distorções do movimento espírita. Existe realmente inúmeras distorções, e a principal dela, que andou e sempre anda em voga, é a questão relacionada à mediunidade. A ignorância acerca da questão é tanta que muitos indivíduos que se prestam a falar de espiritismo não têm o cuidado de, primeiro, conhecer a matéria, o assunto, que é a base, e sai rotulando a todos e a todas, 4 cantos do mundo, que onde tem um fenômeno ligado à mediunidade, ali é espiritismo. Eu já tive a oportunidade de frequentar reuniões de sessão de giro, sessão de mesa branca, sessão de umbanda e quimbanda, e denominado para mim como espiritismo. O que é interessante aqui, de comum que há nessas sessões, inclusive conheço várias casas aonde o indivíduo se rotula, fulana de tal, cartomante espírita, taróloga espírita, que na verdade não tem nada de espiritismo ali. Espiritismo é uma doutrina altamente científica, de cunho filosófico, consequências éticas e morais, onde ali implica trabalho e bondade, que nós denominamos como caridade. Disse que o que tem de comum nesses ambientes, nessas casas, é a mediunidade. Lá tem indivíduo que tem, uma mediunidade caracterizada, As mais comuns são as manifestações, Bernard chamou de interpenetração psíquica, pesquisador baiano, e eu estou com ele também. Interpenetração psíquica, que na verdade não existe ali a incorporação de espírito no corpo do médium.
O intercâmbio é de mente a mente, perispírito para perispírito. Mas a ignorância em torno da questão levou a denominar, a dar esse termo. Kardec não usou esse termo, incorporação. Ele chamou sonambulismo. E aí o indivíduo se manifesta, um espírito das quantas ela utiliza aquele médium, dá o nome que bem quer, é um direito que ele tem, se rotular como ele quer, né? E passa lá os seus trabalhos, suas orientações. Uma outra questão também está relacionada a essas distorções é os ditados mediúnicos, aonde um espírito também qualquer utiliza desses médios que tem a mediunidade de psicografia e escreve lá o que ele imagina, o que ele acha, né? E atribui que isso ali é espiritismo. Quando a ciência espírita é uma doutrina de investigação, de pesquisa, Kardec foi enfático quando assim disse nas suas obras, especificamente o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que era melhor rejeitar 99 verdades para não aceitar uma só mentira. E hoje o movimento espírita, sobretudo brasileiro, vive movido por intermédio dessas obras que nós denominamos ditado mediúnicos, e atribui estar fazendo um bom trabalho em nome do espiritismo, e que na verdade não está distorcendo a grandeza que é esta ciência. Uma certa feita eu tive uma discussão calorosa, né? Amigável, amistosa, com um partidarista dessas obras, e ele defendia um espírito, atribuindo ele ser o repórter da espiritualidade. Todos vocês já sabem o nome desse espírito que foi consagrado como mestre em espiritismo aqui no Brasil, André Luiz. E eu perguntei para ele, por que você atribui ele ser o repórter da espiritualidade? Para mim, ele não é um repórter da espiritualidade. Para mim, ele é um aprendiz de espiritismo. Aí se levantou-se a questão, mas por que você atribui isso? Porque pelo que se conhece dele, quando estava encarnado, ele não foi espírita, ele não pesquisou a mediunidade, não exerceu a mediunidade, não trabalhou com a mediunidade. Como é que ele, depois desencarnado, que vai parar nas ondas umbralinas, como vocês atribuem,
que são as regiões inferiores do mundo espiritual, fruto da ignorância sobre tudo da sua verdadeira natureza. Sofreu horrores nessas regiões e depois se consagra mestre em espiritismo aqui no Brasil, ditando uns livrozinhos que está aí, distorcendo a verdadeira lisura, a grandeza dessa ciência. Aí ele pediu exemplo. Eu disse: olha, eu li nesses livros, que são vários dele, nosso lar não está no prato cheio, né? Que nenhuma reunião, nenhuma casa espírita poderia fazer uma reunião mediúnica sem que não tivesse no mínimo 7 médiuns e no máximo 12. Não é isso que está lá escrito? É verdade. Você acredita nisso? Acredito. Eu disse: então você vai ter que me explicar como é que o indivíduo faz reuniões mediúnicas com 2 médiums, que eu conheço, e eu te levo lá. E também conheço um outro. Esse primeiro é o ICM. 2 médiums. E o segundo é o Thelma, que faz com 360. E aí, como você explica isso? Ficou dito pelo não dito. E ficou zangado comigo. Ficou zangado, nunca mais quis falar comigo. Tudo bem. Fazer o quê, né? Passado. Um outro questionamento também, que o nosso irmão aqui questiona: de onde se originam essas distorções da ignorância, sobretudo da doutrina, dos princípios básicos da doutrina, que está contido nesses 5 livros da codificação? Incompetência, não compreende o pensamento filosófico e científico do codificador, gosta da doutrina, se sente bem com ela e quer divulgar ela à base do seu achismo, que é o que move esse movimento aqui no Brasil. Se baseiam na base do achismo. Eu acho que é assim e assim vai ser. A coisa aqui é tão boa, esse movimento espírita, criar uma vertente nesse movimento, que é esse movimento que está aí, que até casamento já estão celebrando dentro do centro espírita. Eu conheço o caso, se quiser eu posso passar documento, em que o Thelma, na figura do pesquisador baiano Carlos Bernardo Loureiro, entrou com um processo contrapondo isso e ganhou. E ganhou, que ele foi lá e defendeu, né? Isso perante o tribunal. E essa pessoa, esse indivíduo que se rotula também líder espírita, se viu realmente acabrunhado, porque não pôde fazer essa prática lá no centro e ter cunho judicial, porque ele queria fazer isso e esse casamento que fosse celebrado lá nesse centro tivesse um respaldo jurídico.
você vê como uma coisa aqui no Brasil, esse movimento aqui, que eu não me alio a ele, o Thelma não se alia a ele. Uma certa feita, eu tive a oportunidade de conversar com um coordenador da União Distrital Espírita aqui na Bahia, participando de uma reunião para eu conhecer como é que funcionava, e eu fiz um questionamento lá a respeito do termo espírita e deixei lá para a reflexão dele. Vê se vocês criam algum artigo, alguma lei aí junto com a Federação Espírita Baiana, para ver se prioriza essa palavra espírita, para quando a gente vê as tabelas, os anúncios, cartomante fulano de tal, espírita, a gente mandar tirar a palavra espírita, que aquilo ali não é espiritismo. Não sei se não levar, não sei se levariam, porque essa gente não tem mais contato, porque também eu passei uma orientação para ele a respeito dessa união que eles celebravam, e eu mostrei para ele que eu fiz uma pesquisa quando eles fazem as reuniões convocando os centros que são filiados ao distrito, que tem distrito 1, distrito 2, tal, 2, 3, etc. Aquele centro não obedecia às orientações que o comando dava. Exemplo, a federação elaborava uma atividade, um simpósio, um seminário, e convocava as casas co-irmãs para fechar as portas às atividades nos dias do simpósio, do seminário, e fazer presença lá na federação. E eu me dei a pesquisar, lá não vi quase nenhuma instituição lá nesse simpósio. Aí eu passei para ele, né, cara? A intenção que vocês divulgam por intermédio da UDES, nesse movimento que vocês seguem, é bom fazer união, só que não funciona. Não funciona como? Eu fui lá, pesquisei, eu não vi, ó. A UDES, que faz parte dessa região, que chama região. Aí eu fui dando nome. É o centro espírita tal. Eu só vi lá 2. Cadê os outros? Que união é essa? Está vendo que eu estou certo em dizer que não funciona? A intenção é boa, mas não funciona. Meu filho aí não está se unindo com a gente em casa ainda, nossos familiares ainda estão. Aí eu pergunto a ele, vem cá, quanto da sua família é espírita? Você é o chefe da casa, sua mulher, sua filha, seu filho, quantos tem lá? Ah, só tem eu, na minha casa também só tem eu. E aí não está conseguindo unir, fazer essa união com os que estão morando no nosso teto. Imagine com os demais. A intenção é boa, meu filho, mas não funciona. Ainda não estamos preparados para essa união. Mas isso está no movimento. Nesse movimento, que eu denomino Movimento Espírita sem Kardec. Façam isso para vocês viverem. Vá nessas casas de centro espírita. Ouça as palestras. Veja lá os temas
é a família, é encontro com a luz, é você e a paz, e por aí vai. É uma enxurrada de coisa. Busca do eu interior. Ah, busca do eu interior. São os temas que está nesse movimento que nós conhecemos aqui. Kardec nem é citado nesses ambientes. Você não vê nem menção sendo feita a respeito do codificador da doutrina. Quanto mais o seu conteúdo, quanto mais o conteúdo da doutrina, eu vou fazer o que desse movimento? Eu me distancio. Porque eu não sei fazer espiritismo sem Kardec. Nós temos um vasto acervo pedagógico, dialético, né? 5 maravilhosos livros. Temos a revista espírita, que é o periódico onde Kardec registrava os resultados das suas pesquisas. Quem conhece essa revista, que aqui o movimento espírita não conhece. Esse movimento aqui, falo aqui especificamente da Bahia, porque eu estou baiano, não conhece essa revista. Essa gente não estuda Kardec. Agora, faça uma enquete, procure saber quantos livros são lidos e até estudados nesses ambientes. Digo isso com força de observação. Lá se estuda os livros de André Luiz, é o livro de Antônio Carlos, Luiz Sérgio, Patrícia. É esses livros mediúnicos, esses ditados mediúnicos que são estudados nesses ambientes. Kardec está alijado desse movimento. Infelizmente. É lamentável a gente dizer isso, mas é uma verdade. Eu aqui, na cidade de Salvador, no meio, fora nós aqui, o Thelma, Teatro Espírita Leopoldo Machado, que foi fundado e presidido enquanto encarnado, o Carlos Bernardo Loureiro, um dos maiores pesquisadores da fenomenologia espírita aqui do Brasil. Cristiane Amaral, que é fruto dessa casa, é fruto de lá, aprendeu com ele, do Thelma, ela é fruto desta casa, ela aprendeu com o Bernardo, e ela defende, inclusive ela tem uma instituição denominada ICB, Instituto de Cultura Espírita Carlos Bernardo Loureiro, presidida por ela, fundada e presidida por ela. Foi cria desta casa. Eu só classifico essas 3 para fazer um trabalho com qualidade. Com qualidade. Lá você chega nesse ambiente, você vê o trabalho de assistência espiritual, coisa que você não vê nessas casas, está ligado a esse movimento espírita. Essa gente aí não sabe o que é desobsessão. Se você não faz desobsessão, porque você não conhece o que é obsessão. O que é
obsessão. É a intervenção de um ser invisível atuando sobre o outro visível, de forma silenciosa, oculta e invisível. Leva a uma vantagem tanta, essas que nós chamamos de obsessores, que são os nossos desafetos do mundo invisível. Kardec deixa isso expresso no livro dos médiuns. Ensina a forma, como assim dizer, teórica de como você administrar a intervenção desse espírito, não deixar ser levado de roldão e ser escravizado por eles conforme hoje. Não vou aqui querer criar nenhum constrangimento para ninguém, mas infelizmente o nosso país está mergulhado nesse processo obsessivo. Todos os segmentos da sociedade, seja religiosa, política, cultural, artística, musical, vivem tomando surra dessas criaturas do mundo invisível. E o que é a desobsessão? É um trabalho de contraposição energética à intervenção dessas criaturas no indivíduo. E hoje nós conhecemos quadro degradante. Aqui a ciência convencional chama-se de depressão. Ali é obsessão, ali é intervenção de um espírito perverso, cruento, maldoso, atuando no psiquismo do envio, levando à loucura, à esquizofrenia. Infelizmente, a maioria dos centros que faz parte desse movimento espírita que nós conhecemos desconhece isso. Porque está lá atrás do amor, é a paz, você quer ver você ficar em paz interiormente? Morra. Aqui dentro, meu filho, não tem nada em paz aqui, tudo funcionando. Se você buscar escutar isso aqui, você fica doido, tanta suada. Natural, os órgãos funcionando, não pode estar em paz. Agora, quando morre, tudo para, está tudo em paz, tudo em silêncio. É verdade? Você tem que buscar a luz. Um dia teve um que me falou: você não vai não para a reunião com luz? Você procura, você precisa buscar a paz. Para quê? Precisa buscar se iluminar. Aí, para quê que eu vou me mudar se eu já sou uma luz? Não sabia. Meu filho, defina aí para mim o que é o Espírito. Kardec deixa isso mais bem claro no livro dos Espíritos. O que é o Espírito? Uma chama, um achicho, uma luz. É o que eu sou, você também, mas se você ignora, paciência. Eu não preciso de luz, eu sou ela. Agora, se ela está ofuscada, o problema é comigo. O problema é meu. O problema é meu. Né? Deus criou o espírito dotado de todas as propriedades de grandeza. E as reencarnações
estabelecida por esta lei divina, é que lhe proporciona ele burilando e se iluminando com os aprendizados, as conquistas, desenvolvendo, adquirindo habilidades, desenvolvendo os talentos, as aptidões, que a gente vai, né, fazendo expandir esta luz que o próprio mestre da Galileia assim nos deixou expresso para todos que estavam lá quando lhe ouvia: vós sois deuses, tudo que faço podereis fazer. Deixe que brilhe vossas luzes, né? Deixe que brilhe vossas luzes. O próprio Jesus disse isso, né? Então nós somos essa luz. Agora o problema está em o indivíduo se compreender um espírito encarnado. Isso aí que gera uma confusão. É aí que está a origem da obsessão. Você chega num ambiente, sobretudo espírita, né? Estou me referindo a esses ambientes espíritas, porque os religiosos em geral, só Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras. Ali uns falam, todos seguem. Eles não raciocinam, eles não pensam, eles não pesquisam, nada. Só um teleguiado, o que um diz, outro segue. Mas o Espiritismo nos proporciona meios de reflexão, nos concita ao raciocínio. E a nossa base, não podemos, né, deixar de mão, é o livro da codificação. Não se pode falar de espiritismo sem base. E a base é Kardec. Eu estou parabenizando aqui esse irmão Eric Tavares pelo trabalho que ele está fazendo. Gostei das palestras, do pessoal que ele está se relacionando, fazendo o seu trabalho, né, apresentando os vídeos, todo mundo focado no pensamento kardecista. Siga assim, meu irmão. Esse é o caminho. Esse irmão Eric Tavares, ele é brasileiro, só que parece que ele tem um canal do Espiritismo lá no Japão, né? E ele divulga esse trabalho, né? Espiritismo em Kardec, para no mundo inteiro, claro, para o mundo inteiro. Eu parabenizo ele pelo trabalho e continue. A gente estávamos, nós espíritas, sérios, estamos precisando de homens como este, trabalho dessa natureza. Como promover uma mudança no movimento espírita? Isso aí eu não sei. Isso aí eu não sei dizer, porque aí só a sucessão dos tempos é que vai se encarregar de fazer isso. Somos integrantes de um mundo de prova e expiação. Quero com isso dizer que 90% dos indivíduos que integram este planeta é ignorante. São espíritos de baixo teor evolutivo. Não tem capacidade de compreender um pensamento à lisura de um cientista como foi Kardec.
E é por esse motivo que o movimento, a doutrina espírita está distorcida. Por falta desse desenvolvimento intelectual que, para compreender o espiritismo como ciência, como ela é, não é para leigo. Olha, eu tenho uma amiga que a gente começou aqui na Bahia. A gente era bem jovinho, eu estava com meus 21 anos, ela também, 18, 19. Em um centro espírita no Barbalho, casa de Elona. Ela arranjou um russo, começou namorando e casou, foi morar com ele lá. Aí passaram um bom tempo, uns 10 anos mais ou menos, ela veio aqui, aí encontrei com ela. Aí eu, conversando com ela, perguntei, você ainda continua sendo espírita? Ela disse, sim. Aí perguntei ela, como é o movimento espírita lá na Rússia, agora que você está assim como russo? Ela disse, eu casei com um russo, conheci aqui e fui morar com ele lá. E agora eu estou aqui porque meus pais estão doentes, eu vim dar assistência a eles, mas estou retornando há poucos dias para lá. Aí foi e disse, Jorge, o movimento espírita na Rússia é totalmente diferente do movimento espírita aqui no Brasil. Para início de conversa, na Rússia, ninguém faz espiritismo sem que não tenha, no mínimo, um nível superior. A casa máter do espiritismo lá não permite que o indivíduo que não tenha um nível superior fale, funde uma casa para pregar espiritismo. Jorge, os livros de Kardec, lá naquele país, é estudado nas universidades. Todos os universitários conhecem os livros de Kardec lá na universidade. Que coisa bonita de saber, né? Eu senti inveja desse país. Queria estar lá. Infelizmente, minhas expiações e minhas provas não me permitem. Mas que eu gostaria de estar, sim. A educação do povo é outra. País de primeiro mundo. Claro. Um país como o nosso, as economias aqui são todas elas gastas com saúde fictícia. Ou melhor, com doença fictícia, fruto de obsessão. Vai no SUS para você ver as filas todos os dias. E você, quando passa a conversar com aquele investidor, sofre de processo obsessivo. Olha, eles são tão arrogantes, eles fazem questão de falar comigo, olha, eu já tive N problemas de saúde, eu já fiz 5 cirurgias. Aí vai dizendo, olha, aí começa a mostrar os cortes. Eu já fiz a cirurgia no rim, eu já fiz no coração, e vai mostrando, né, a cicatriz. Como que aquilo fosse uma virtude. Como que aquilo ali fosse uma virtude. E na verdade, aquilo era um motivo de vergonha. Eu, quando adoeço, eu me envergonho. Porque a doença é a constatação de que eu errei. Estou sofrendo as consequências dos meus erros. Eu acho assim. Eu, pelo menos, eu vejo dessa forma. E num país onde os livros
dessa natureza é levada ao conhecimento dos seus estudantes, é óbvio que ele tem uma estrutura de desenvolvimento espiritual superior ao indivíduo que nunca teve acesso a esses livros. Eu garanto que a economia do seu país não será gasta como é aqui na saúde pública do seu povo. Infelizmente, é lamentável dizer isso, mas é uma verdade. E nós ficamos por aqui.